Acorda pra vida, mulher, bom dia! Olha só, me responde aqui no episódio de hoje uma pergunta, responde bem rápido. Você tem medo? Pois é, mas não é aquele medo assim, medo de altura, aquele medo normal, inerente ao ser humano, medo de profundidade porque você não sabe nadar, não. Não é esse tipo de medo, é um medo que paralisa você de fazer coisas que você gostaria. Você sente medo, por exemplo, de abrir o seu negócio e não dar certo. Você sente medo de terminar um relacionamento que já deveria ter terminado. Ou você sente medo, por exemplo, de falar. O que as pessoas vão achar daquilo que eu vou dizer? Será que as pessoas vão me criticar? Será que você aceita? Né? Você tem esse medo, o medo de não ser aceita. Eu ouvi uma história esses dias e eu refleti muito sobre isso e quis trazer aqui para vocês refletirem também. É sobre o filho de Mahatma Gandhi. Certo dia, o Gandhi, ele foi convidado para dar palestra em uma universidade. Então ele se arrumou todo e o filho que ia levar ele lá para dar essa palestra. Ele colocou aquela roupa engomada que ele usava, colocou sapato de verniz, aquela roupinha de dar palestra, né? Porque como ele queria ser muito bem aceito pela comunidade branca, então ele tentava se vestir como eles, para ser aceito. E ele sabia também que muitas vezes a maioria das pessoas, elas estão mais interessadas, elas estão mais preocupadas com aquilo que você veste do que com aquilo que você fala. Elas estão mais preocupadas com a sua aparência do que com aquilo que está sendo dito. Então o filho levou ele para a universidade e enquanto ele dava essa palestra, o filho tinha duas tarefas para cumprir. Ele tinha que levar o carro na oficina, porque era um carro muito velho que precisava de alguns consertos, e ele tinha também que passar em um mercado para comprar algumas coisas que a mãe tinha pedido para ele, porque eles moravam na zona rural, então ela tinha pedido para ele aproveitar para pegar sal, açúcar, farinha, essas coisas. Ele tinha essas duas tarefas. Ele fez essas duas coisas, ele foi na oficina, ele foi comprar os mantimentos para a mãe, mas sobrou tempo para ele antes dele ir buscar o pai na universidade. Então, o que ele pensou? Vou fazer alguma coisa. E aí, ele viu que estava passando um filme de cowboy, que naquela época não era muito bem visto, porque tinha muita violência, né? Aqueles filmes de bang bang, que acaba tendo muita violência, tem armas e tudo mais. Então, que a mãe dele sempre falava que não era indicado que ele assistisse esse tipo de filme. Mas como ele estava com tempo livre, o filme estava passando, ele resolveu assistir. E o filme era muito bom. Ele foi se distraindo durante o filme, perdeu a hora e se atrasou. Quando ele chegou na universidade para pegar o pai já estava na escadinha sentado esperando por ele, porque ele estava bem atrasado. Então o pai perguntou o que foi que aconteceu. Ele ficou com medo, ele ficou com muito medo porque ele tinha desobedecido. Então ele respondeu: eu me atrasei porque o carro não estava pronto. Ele mentiu. Por conta do medo, ele acabou mentindo. E aí Gandhi respondeu: que pena, eu liguei para a oficina e o carro já estava pronto há algumas horas. Desculpe, meu filho, a culpa não foi sua. Eu errei em não ter criado um vínculo com você. Eu agora vou ter que ir para casa a pé para descobrir por que esse vínculo não foi criado. Por que o meu filho ficou com medo de mim, não confiou em mim e precisou mentir. Olha que forte, mas que bonito ao mesmo tempo. Quantas vezes a gente mente com medo? Quantas vezes a gente não faz determinadas coisas com medo? Às vezes, quando você era criança, um copo que você quebrou e escondeu, alguma coisa que você quebrou e escondeu, com medo do que as pessoas iam falar, com medo de ser castigado, com medo do que iam dizer. Às vezes no colégio você tinha que fazer uma apresentação e ficava com medo das pessoas criticarem a sua apresentação, medo do que as pessoas iam falar, medo de se as pessoas iam criticar, medo se as pessoas iam gostar de você. Qual é o vínculo que você construiu com seus pais? Qual é o vínculo que você vem construindo com seus filhos ou vai construir futuramente quando você tiver filhos? É um vínculo de medo? Ou é um vínculo de confiança? Quantas vezes você mentiu para agradar? Você se arrumou para agradar? Você foi uma pessoa diferente daquilo que você realmente é para agradar, para ser aceita, por medo de não ser amada, medo de não ser aceita, medo de ser criticada, medo de fracassar. O quanto que o medo vem bloqueando a sua vida, vem travando você de viver, de ser aquilo que você realmente é, mas deixa de fazer, deixa de ser
por conta do medo. Me conta se isso fez sentido pra você. Se você conseguiu aí resgatar alguma memória de quando você teve medo, do quanto que isso bloqueou você, ou até hoje vem bloqueando, né? O medo é uma das coisas que bloqueiam a gente de ser aquilo que a gente nasceu para ser, de ter a vida que a gente sonha em ter. Eu e minha equipe aqui, a gente tá modulando um projeto novo. Vai ser um evento para vocês, onde eu vou estar falando sobre esse bloqueio e muitas outras coisas, muitos outros bloqueios que vem impedindo você de construir a vida que você quer, a vida dos seus sonhos. Em breve eu vou falar para vocês como vai ser esse evento, como você pode se inscrever nesse evento, só um spoilerzinho aqui para você já ficar na vontade. Me conta se você tem esses medos, quais são os medos que você tem, que isso vai até me ajudar para esse conteúdo, para esse evento, né? Que a gente vai fazer, eu vou poder te ajudar mais nele, sabendo quais são os seus medos. Então manda para mim quais são, tá bom? Acorda pra vida, mulher! Eu te vejo no próximo episódio.